Bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Batista de Sedufeita. Hoje estamos a iniciar os cultos de domingo com transmissão ao vivo. Esperamos que possa ser para a honra e glória do Senhor Deus. Na passada quinta-feira nós já tivemos o primeiro culto de oração com presença de membros da Igreja e foi um prazer tão grande vermos a casa do Senhor com irmãos a louvarem a Deus. Atentem para a nossa página de internet, ela vai estar em breve a abrir as inscrições para o culto desta quinta-feira, bem como para os cultos do próximo domingo. Domingo nós vamos ter um culto das 10 às 11 e outro depois do meio-dia e meio à 1h30. Teremos um intervalo de cerca de 1h30 para que o primeiro grupo não se encontre com o segundo grupo e haja tempo suficiente para limparmos as nossas instalações. Queremos fazer tudo de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde. O espaço está pronto para vos receber, então venham tranquilos, vai correr bem e vai ser para o louvor do Senhor Deus. Durante a semana as senhoras também têm um encontro, será quarta-feira às 3h30 da tarde. Vocês podem depois assistir a este culto em indiferido no nosso canal YouTube. Estamos presentes nas diferentes redes sociais e queremos que elas estejam ao vosso alcance. Então interajam connosco, enviem-nos um e-mail com alguma questão, alguma dúvida que nos queiram colocar. Teremos todo o gosto, eu ou alguém da direção, depois de vos responder atempadamente. Vamos dar início com uma palavra de oração. Eu convidava-vos, estando em vossas casas a assistir, fecharem os vossos olhos e se concordarem comigo no final, vamos dizer amém. Deus e Pai, é tremendo podermos te prestar culto neste dia, neste lugar. É tremendo nós podermos gozar paz contigo e vivermos num país onde podemos experimentar paz também. Deus, este culto é para a tua honra e para a tua glória, mas é também para o nosso crescimento espiritual. Nós te rogamos, Senhor, que tu possas aceitar o nosso louvor com alegria, que ele seja sincero, que ele possa ecoar em diferentes lares e que tu te agrades. Vem-te agradar desta igreja, das nossas famílias, que a nossa vida seja realmente um cheiro suave na tua presença. Pai, fala connosco através das leituras, através da mensagem. Fica ao nosso lado durante este tempo de culto, pois nós queremos que seja para ti e nós necessitamos que tu estejas connosco. Aceita esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostava de fazer a leitura do Inário para o Culto Cristão, a leitura 403, que tem por título O Senhor me acolhe, e é baseada no Salmo capítulo 27. E diz assim, a leitura do Inário para o Culto Cristão, número 403. O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me levará. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece de mim e responde-me. Quando dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim o teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos videntes. Este Salmo 27 é tremendo e depois, se vocês quiserem, podem fazer a leitura de cada um dos versículos que nele está. Mas o versículo 1 começa com a ideia que Deus é a nossa luz e é a nossa salvação. É este Deus que nós vamos agora louvar. Vamos juntos unir as nossas vozes em louvor ao Senhor. Que Deus vos abençoe durante este tempo.
Semanalmente, durante o ato de culto, guardamos um momento para consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. É um dever e, ao mesmo tempo, um privilégio dos membros da Igreja contribuírem liberal e regularmente, tendo como base o princípio bíblico do dízimo para o sustento dos ministérios da Igreja. Nesta época em que estamos a sentir o efeito de crise, procuramos também atender às necessidades básicas de muitas pessoas que ficaram sem fonte de rendimentos. Fazemos um apelo especial a todos que possam participar connosco na resposta a estas situações. Para fazer a entrega do seu dízimo ou donativo, pode usar o IBAN abaixo indicado. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha alma. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre muito louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Obrigada, Pai, porque Tu cuidas de nós. Obrigada porque também nos ensinas a cuidar uns dos outros. Vimos até à Tua presença, submetendo-nos ao Teu amor, à Tua vontade, entregamos-te a Ti os nossos caminhos, porque sabemos que os Teus planos são melhores que os nossos.
Sabemos que Tu és a nossa segurança e só Tu nos bastas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Cristo só. Cristo me basta. Em Cristo eu confio. Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, Ele é a minha luz. E as minhas lutas e os meus medos ficam para trás. E eu lhe entrego o meu caminho. Força, luz, canção, pedra angular, em quem firmei, na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. Conforto é, tudo é para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que encarnou todo o poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Fui sepultado
Vocês costumam ter medo? Têm medo de quê? Na página da revista Super Interessante, no final do ano passado, houve um artigo que li que dizia que, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 20% das pessoas têm um transtorno de ansiedade. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas, em todo momento, têm sempre medo de alguma coisa. Esse artigo nós podíamos ler que este número é 10 vezes superior à década dos anos 80. Então, nos anos 80, 1 em cada 50 pessoas vivia sempre com medo de alguma coisa. Atualmente é 1 em cada 5 pessoas que tem uma fobia permanente. E esta semana eu lembrei-me deste artigo porque vi uma repórter a fazer entrevistas em Loures e as pessoas com quem ela falava diziam que tinham medo de ser contagiadas. Algumas temiam andar na rua porque o medo era constante para elas. A verdade é que nos últimos tempos a nossa sociedade tem sido adjetivada com termos como ansiedade, medo, desconfiança e outros idênticos a este. Devemos entender que medo não é uma realidade só de agora. Na verdade, ainda que seja uma realidade mais atual, o ser humano, desde o início, desde a queda, que tem medo. Se vocês forem ler a narração da queda, o homem escondeu-se porque teve medo. E desde aí até agora, o medo tem sempre sido uma constante. Então, mesmo que tu não sejas uma pessoa que vive com medo a tempo inteiro, certamente já te sentiste incomodado pelo medo em determinado momento. Há algum tempo de medo. A verdade é que o medo tem-se tornado num problema psicológico do nosso tempo e faz parte no dia-a-dia de muitas pessoas. Consciente disso, nós vamos hoje dar início a uma série de mensagens intitulada Jesus, o meu socorro. Hoje vamos olhar para uma história conhecida e vamos observar que quando os discípulos experimentaram uma situação de medo, a forma sábia como eles viveram foi voltando-se para o Senhor Jesus Cristo. Então eu convidava-vos a abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 8, e nós vamos estar a ler do versículo 23 até ao versículo 27. Mateus 8, 23 a 27. E o texto diz assim: Depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. Levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A história que acabámos de ler é uma história conhecida. Jesus Cristo acalma a tempestade. Na verdade, é uma história tão conhecida, pois ela é relatada em mais do que um evangelho. Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8 contam esta história também. E eu, durante a semana, fiz questão de ter a Bíblia sempre marcada nestas passagens, pois cada um dos evangelhos acrescenta sempre pormenores interessantes ao texto. Olhando o relato de Mateus, capítulo 8, nós ficamos com a ideia que o primeiro a entrar no barco foi o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos foram para aquele barco porque estavam a seguir Jesus. Jesus avançava e eles seguiam. Jesus não vai para o barco porque os discípulos estão lá, mas os discípulos vão para o barco porque Jesus estava ali naquele lugar. Eles apenas seguiam a Jesus. A expressão usada por Mateus deixa isso muito bem claro. Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Mateus diz que os discípulos seguiam um que os precedia. Eles apenas acompanhavam, não lideravam. As passagens paralelas, Marcos 4, 35 e Lucas 8, 22, nós vemos que Jesus falou: vamos ou passemos para o outro lado. Então, ao entrarem naquele barco, os discípulos faziam a vontade de Jesus, satisfaziam um pedido do Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos ao final do versículo 23, eu diria que os discípulos estão a fazer tudo como deve ser. Jesus falava
Eles ouviam, Jesus avançava e eles acompanhavam. Eles obedeciam. E sabem, amigos, amados irmãos, amada igreja, este é um conceito que nós precisamos de interiorizar. Discipulado é seguir o Senhor Jesus Cristo. Discipulado não é ser seguido por Jesus, mas é seguir Jesus. Discipulado é estar onde Jesus está e não esperar que Jesus esteja conosco onde quer que a gente esteja. Então, duas perguntas se colocam neste momento. A primeira é se nós estamos a seguir Jesus. A segunda é, ou será que nós queremos que Jesus nos esteja a seguir a nós? Eu destaco, é que eles partiram no barco por vontade de Jesus. E chamo a atenção que Marcos capítulo 4, versículo 36, tem um pormenor delicioso. Ele termina este versículo com a afirmação que outros barcos entraram no mar também. Não sabemos quanto tempo passa entre o versículo 23 e o versículo 24 de Mateus 8, mas podemos constatar que a realidade de um versículo para o outro altera-se completamente. Vai surgir uma tempestade. Eles experimentaram uma tempestade ao seguir o Senhor Jesus Cristo. Uma tempestade ao estarem no lugar que Jesus estava, uma tempestade a andarem com o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Uma tempestade a fazer a vontade de Jesus. Olhando para o texto, eu entendo que as tempestades da nossa vida podem acontecer mesmo quando nós estamos a fazer a vontade de Jesus. Podem acontecer para aqueles que estão no lugar onde Jesus está. O texto mostra-nos isto. Muitas vezes a gente associa tempestades da nossa vida ao pecado. Eu diria que pecado é que eles cometeram nesta passagem e eu não tenho nenhum pecado para vos apresentar. Eles foram obedientes, eles seguiram Jesus, eles entraram para o barco porque Jesus estava ali naquele barco. As circunstâncias fizeram com que surgisse uma tempestade. E de todo não é surpreendente haver uma tempestade no Mar da Galileia. Michael Keane, no seu comentário, ele diz que o Mar da Galileia era conhecido pelas suas tempestades, ferozes e repentinas. E talvez por isso, normalmente, os judeus fossem um povo que gostassem mais da terra do que do mar. Mas o Mar da Galileia era um mar atrativo para alguns dos discípulos de Jesus. Era dali que vem o seu ganha-pão, no caso, o seu apanha-peixe. Mas ali era um lugar onde eles ganhavam o seu dia-a-dia. Aquele mar era rodeado por montanhas, paredões de rochas imponentes. Li, ainda não tive o privilégio de visitar. Mas essas características naturais favoreciam ocorrências repentinas de tempestade. Muitas vezes, essas tempestades eram tão intensas, causadas por o choque de ventos frios que ultrapassavam as montanhas e embatiam na superfície morna do lago. E naquele dia, ao que parece, aconteceu uma tempestade, e uma tempestade das grandes. Mateus diz que o barco estava a ficar coberto pelas ondas. Marcos diz que as ondas arremessavam contra o barco. Lucas diz que o barco estava em perigo. Amados, ao lermos o relato dos Evangelhos, eu diria, a situação não estava fácil. Porquê é que eles estavam ali? De novo, porque eles seguiam a Jesus. E a pergunta que agora nós fazemos ao texto é, e Jesus, onde é que está? E surpreendentemente Jesus dormia. Marcos diz-nos até que ele estava deitado sobre uma almofada. Incrível. Jesus num barquinho com uma almofada a dormir. Conseguem imaginar a cena? Eu tenho alguma dificuldade. Eu fico nauseado no mar. Mas aquele barco passava por dificuldades reais. E certamente os outros barcos também. Lembram-se? Havia outros barcos lá no mar. As tempestades, quando surgiram, não eram seletivas. Elas apanhavam todos os barcos que estavam ali naquele lago. Atingiam qualquer barco que se tinha colocado longe da costa. E agora, o que é que eles podiam fazer? Creio que algumas hipóteses eles teriam. Primeiro, eles podiam agarrar uma boia, lançarem-se ao mar e tentarem fugir do barco antes que ele se afogasse.
Pois eles podiam pegar nos remos e remar com todas as suas forças até chegarem à terra outra vez. A terceira opção é a mais cómoda. Fazemos nada e vamos ver o que vai acontecer, que seja o que Deus quiser, se quisermos ser espirituais até no nosso argumento. Ou eles podiam acordar Jesus. E eu creio que sabiamente os discípulos voltaram-se para Jesus. E aproximaram-se de Jesus e tocaram-lhe no ombro e disseram-lhe assim: por favor, mestre, podes acordar, o mar está a ficar bravo, isto está a ficar difícil. Salva-nos, eu acho que nós vamos morrer. Não creio que tenha sido assim. Eu creio que naquele dia eles estavam em pânico. Eles estavam mesmo com medo. Eles deviam ter gritado. A resposta de Jesus no versículo 26 mostra pânico, o medo que eles experimentavam. Salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Aquilo devia ter sido uma tempestade e tanto. Uma tempestade que até os próprios pescadores temeram. Essas são as verdadeiras tempestades. Quando o pescador tem medo do mar, é sinal que a coisa está mesmo brava. Sabem, eu costumava ver há uns tempos atrás uma série sobre pesca radical de caranguejos no Mar Bravo. Eu ficava admirado como é que eles conseguiam andar naquele mar para apanharem pernas de caranguejo. Mas havia momentos em que eles diziam: agora não é bom a gente continuar. Eu não entraria no barco. Eles entravam e iam, enfrentavam grandes ondas, mas havia algumas tempestades que eram demais mesmo para eles. E eu creio que aquela era uma das tempestades que era demais para eles. Ali, por vontade de Jesus, ali a experimentar uma grande dificuldade. E eles voltaram-se para o Senhor. Permite-me, nas tuas tempestades, nas situações que te metem medo, para quem é que tu tens voltado? Para uma boia? Um objeto qualquer que nos possa salvar? Para o remo? Algo que eu possa fazer para tentar mudar a situação? Vou esperar que passe, que seja o que Deus quiser? Ou acorda Jesus? Eu não gostava de ter experimentado esta tempestade. Mas sabem, se tivesse que experimentar esta tempestade, então era naquele barco que eu gostaria de estar. Aquele era o barco mais preparado de todos para enfrentar a tempestade no mar da Galileia, porque ali estava Jesus. Havia outros barcos que faziam o mesmo percurso. Haviam outros barcos que faziam a mesma viagem, que queriam chegar do lugar A até ao lugar B. Estou certo que nos outros barcos também havia medo. Estou certo que nos outros barcos provavelmente havia remos, talvez houvesse boias, água dentro dos barcos também. As circunstâncias não deviam ser muito diferentes daquelas que os discípulos estavam a experimentar. Provavelmente circunstâncias completamente iguais. A grande diferença, eles não tinham Jesus Cristo no barco. Os discípulos tinham as mesmas dificuldades, as mesmas circunstâncias, mas tinham Jesus. E agora alguns poderão dizer, sim, eles tinham Jesus, mas Jesus estava a dormir. E é exatamente isso que eu queria que vocês notassem esta manhã. Jesus estava tão tranquilo com aquela tempestade que dormia. Eu gostava que tu pudesses compreender que as maiores tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, se há algo que fazem a Jesus é embalá-lo. Volta-te para Jesus, pois seja qual for a situação que te está a causar medo, mesmo que pareça que seja grande demais para ti, é pequena demais para Jesus. Não te vires para boias que não alteram circunstâncias, nem para remos que te vão esgotar desnecessariamente. Nem esperes apanhar pancada até que a situação passe. Volta-te para Jesus, Ele pode ser o teu socorro. Entende que Ele pode aquietar o vento, Ele pode aquietar o mar, Ele pode aquietar o teu coração. Não o tenhas como um amuleto de sorte, mas como alguém em quem nós podemos confiar nas nossas dificuldades.
Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Este era o grito perante as gigantes ondas que batiam no barco. Jesus acorda. Era o rogo, a petição dos discípulos. E o que é que Jesus faz? Nota que antes de acalmar a tempestade, ele tem tempo para se voltar para os discípulos e perguntar: por que temais, homens de pequena fé? Amados, esta pergunta esmaga-me. Esmaga-me porque humanamente eu entendo o porquê deles estarem a ter medo. As ondas parecem ser mesmo grandes. A água estava dentro do barco. O barco estava em perigo. A realidade era difícil. Parece que tudo estava a arruinar-se. Esmaga-me porque eu, por vezes, tenho medo quando aparece uma nuvem e ainda não é tempestade. Esmaga-me porque, por vezes, eu tenho medo quando começam a surgir brisas e eu imagino que venham lá ventos fortes. Os discípulos tinham uma grande tempestade. E parece que Jesus lhes estava a dizer: então, e o que é que há de novo? Uma tempestade no mar da Galileia é normal. É normal. Tribulações na vida, e então, o que é que há de novo? No mundo, vocês terão tribulações. Não foi isso que disse Jesus? Mas a pergunta de Jesus era: por que temais, homens de pequena fé? Jesus não atenta para a grandeza do problema, não atenta para as dificuldades circunstanciais, mas olha em primeiro lugar para o tamanho da fé daqueles discípulos. Perante o texto, eu aquietei-me e pensei comigo mesmo: será que eu olho mais para as circunstâncias ou para a minha fé? Olhando para o texto, eu fico com a ideia que o medo e a fé opõem-se. E, na realidade, quanto maior é um, menor vai ser o outro. Achei pertinente perguntar a mim mesmo: como é que vai a tua fé? Tens exercitado a tua fé? E talvez eu precise de vos perguntar a vocês: têm tirado o tempo para ouvir a palavra de Deus? Confias no Deus da palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz-nos o texto que então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar e houve grande calmaria. Lembram-se que havia outros barcos ali no lago? Como é que eles estavam agora? Todos tranquilos. Há duas ideias que eu retenho. Primeiro, vale a pena nós voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro, não o nosso amuleto. Mas olhando para a passagem, eu compreendo também que outros beneficiam quando nós acordamos Jesus. Talvez esta seja uma expressão forte demais. Eu não quero dizer que Jesus Cristo hoje dorme. Na verdade, se há alguém que dorme, é a igreja que diz que não sente necessidade de orar. Permitam-me, é a igreja que não sente necessidade de estar presente em tempos de oração. Todos experimentamos medo, todos experimentamos aflições, todos precisamos de socorro, uns mais, outros menos, é verdade. A questão que se coloca é para quem nós nos temos voltado. E, amada igreja, amados amigos, a minha proposta é simples: para Jesus, para Jesus, para Jesus. É Jesus, só Jesus. Nós precisamos mais e mais de Cristo. Quando chegamos ao final do versículo 26, os elementos estão em calma, o lago está calmo, o barco está tranquilo, todos estão tranquilos. Depois da tempestade veio, o texto diz-nos, a admiração. Os discípulos estavam maravilhados com tudo o que tinham experimentado. Jesus hoje ainda te pode maravilhar. Confia. Volta-te para Ele. Eles perguntavam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem é. É Jesus. É Jesus.
o nosso socorro, o melhor socorro, o pronto socorro. Não sei qual é o medo que tu enfrentas. Alguns dos teus medos podem ser fantasmagóricos, perdoa-me. Outros provavelmente vão ser bem reais e tu dizes, olha para as minhas circunstâncias. Há pessoas que estão com medo de perder o trabalho, outros têm medo por causa do futuro dos seus filhos, alguns estão assustados com a solidão, preocupa-nos a crise, que futuro vamos ter, a hipótese do fracasso, que o teste dê positivo, que o teste dê negativo. Poderíamos enumerar uma série de medos. Vasco Santana dizia que chapéus há muitos. Eu diria, medos há muitos também. Mas com Cristo, tu podes experimentar paz. Com Cristo, seja qual for o teu medo, tu podes experimentar paz. Ele pode ser o teu socorro, Ele pode ser a tua paz, Ele pode ser a tua segurança. E escuta, mesmo que as circunstâncias não mudem, e eu disse no mês passado e volto a dizer este mês, Jesus não nos deve milagres. Ele pode mudar a forma de nós vermos as circunstâncias e, ao mudar, dar-nos uma paz que excede todo o nosso entendimento. Não sei o que tu estás a viver, mas desafio-te, volta-te para Jesus. Esconde-te nele. Acorda-o se necessário for. Acorda tu voltando-te para ele em oração. Aqueles discípulos podiam ser homens de pouca fé quando Jesus os avalia. Mas ainda assim dão-me uma lição tremenda. No meu medo, volta-te para Jesus. Salva-nos, Senhor. Que Ele escute a tua voz e que Ele ricamente te abençoe. No mundo tereis tribulações. Em Cristo nós podemos ter bom ânimo. Deus convosco. Nós vamos cantar um cântico antes de eu orar por ti e por a tua família, antes de eu orar por a nossa igreja. E eu gostava que vocês pudessem juntar a vossa voz, a voz da Joana, que tem estado a dirigir este tempo de louvor. Vamos juntos exaltar o nome do Senhor, que no meio das tempestades vem em nosso socorro.
até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. E pelo teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar. Se amar é subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Deus e Pai, eu te rogo, Senhor, aquieta o nosso coração. Tu que tens poder sobre todos os elementos que há na terra, te pedimos que poderosamente atues na nossa vida também. Sê o nosso socorro, aumenta a nossa fé. Ensina-nos e ajuda-nos a voltarmos para Ti, a confiarmos mais em Ti do que em qualquer outra coisa que possa estar à nossa volta. Tu és incomparável, Tu és soberano, Tu és o vencedor. Sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos a viver de acordo com esta crença. Eu te rogo, Senhor, por a nossa igreja. Eu te rogo, Senhor, por cada pessoa que ouve esta mensagem. Sê Senhor da nossa vida, sê Senhor das nossas circunstâncias. Que ela seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu Santo Espírito quebrante transforme, que Ele nos convença se houver pecado do nosso pecado. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade. Livra-nos do medo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. E enquanto ouvimos o pós-lúdio, tu podes ter um tempo a sós com Deus em oração. Eu convidava-te a tentares para a nossa página de internet e a inscrever-te no culto de quinta-feira, culto de oração, no culto do próximo domingo. Teremos um às 10 horas, das 10 às 11, depois outro do meio-dia e meio à 1h30. Vamos continuar esta temática, Jesus, o nosso socorro. Seja Ele a tua boa companhia durante esta semana. Vamos ouvir o pós-lúdio. escondido em ti. Estou seguro
Tu